Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião, redator e editor católico, e sou o diretor do site ofielcatólico.com.br há 18 anos. Nós, da Fraternidade Laical São Próspero, mantemos um curso em teologia completo, fundamentado em autores clássicos. O link para inscrições está na descrição deste vídeo. E eu tenho compartilhado publicamente estas conferências pela restauração da Santa Igreja e pelo bem das almas tão amadas por Nosso Senhor. O retorno, o feedback que tenho recebido desta iniciativa é extremamente positivo. Chega a me emocionar muitas vezes os comentários que tenho recebido, os depoimentos que me chegam das pessoas que me ouvem. Por isso tremo diante de Deus pela responsabilidade que me dá por sua bondade infinita. Sei que não sou digno. É uma iniciativa muito simples, muito modesta, mas Deus sabe tirar de todas as coisas um bem maior, e no meu caso não é diferente. A videoconferência que você vai ouvir agora é a repostagem de um vídeo que foi postado originalmente há algumas semanas. Nós resolvemos reeditar este vídeo porque tinha problemas técnicos e estava de fato bem mal feito, né? Estava com problemas técnicos. Creio que o tema que ele aborda, porém, continua atual. Trata sobre a polêmica envolvendo o Centro Dom Bosco e os influenciadores ditos conservadores que furiosamente atacaram esse grupo de leigos após a publicação do livro de Michael Davis, que aponta as inconsistências do novo catecismo em relação à doutrina católica de sempre. Eu resolvi gravar essa conferência especificamente após ouvir uma outra conferência do professor Rafael Vitola Brodbeck, a quem eu sempre admirei e que continuo respeitando muitíssimo. Mas ele, como influenciador católico, respeitável, detentor de um belo currículo, postou um vídeo no qual ele se propunha não só a, abre aspas, explicar catolicamente, fecha aspas, cada um dos pontos problemáticos do catecismo, bem à moda dos continuistas, né? Algo que eles gostam muito de fazer. E também ele insistia a todo instante que nós não podemos nos deixar levar por leigozinhos revoltados que se propõem a ensinar doutrina católica na internet. Isto é, segundo esse ponto de vista, não se deve ouvir os leigozinhos tradicionalistas, mas sim os leigozinhos continuistas. Especificamente sobre a importância fundamental do papel dos leigos durante as grandes crises da Igreja, que deve ser muito respeitada, que é provada e demonstrada fartamente pela história da Igreja, nós já falamos em outras oportunidades e eu deixarei na descrição deste também o link para essas conferências que tratam disto, da importância, do direito que têm os leigos, do dever que têm os leigos no bem da Igreja, especialmente nos momentos de crise. Querer diminuir o papel do leigo só demonstra uma absoluta incoerência, uma verdadeira esquizofrenia mesmo, desses que pretendem, por um lado, defender o Vaticano II, mas, por outro, contrariam aquilo que o próprio concílio trouxe, porque foi o próprio concílio do Vaticano II que garantiu, inclusive de modo insistente, claríssimo e até inédito na história da Igreja, o protagonismo dos leigos nas decisões da Igreja. Isso está garantido no seu Código de Direito Canônico, no seu catecismo mesmo. Bem, a prioridade dessas pessoas é atacar aqueles que lutam pela restauração da Igreja, pela tradição da Igreja, com toda razão e com fervor, com amor e com as forças de que dispõem, salvaguardados, como eu acabei de dizer, pelo próprio direito canônico da Santa Igreja e pelo catecismo da Santa Igreja, vigente, que eles defendem, que eles dizem defender. Olha a contradição total. Enquanto isso, a casa de Deus arde em chamas, o elefante continua tranquilamente acomodado no meio da sala e o rei desfila nu em público,
como disse o meu parceiro, meu querido irmão em Cristo, Lorenzo Lazarotto. O rei desfila nu e todo mundo finge que não está vendo. Bem, segue então a audioconferência que estou agora repostando com retoques. Espero que seja útil a quem ouvir e deixo minhas pobres bênçãos a todos aqueles que a ouvirem. Lembro que todos aqueles que curtem, compartilham ou comentam nestes meus vídeos ajudam a continuidade deste trabalho. Muito obrigado desde já. Segue a conferência. Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião e hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, os desdobramentos da polêmica com o Centro Dom Bosco, uma polêmica que parece não ter fim. Eu já andei falando o que eu penso a respeito em uma série de 3 vídeos. Os links para esses vídeos eu deixo na descrição deste. E o que temos observado agora, o que eu tenho visto, é que depois de um início bizarro e cansativo, com acusações gratuitas e uma enxurrada de argumentos ad hominem, além de um decepcionante festival de baixarias promovido pelo padre José Eduardo, nós entramos agora numa nova fase de influenciadores que vêm tentar nos explicar o inexplicável. Teólogos e leigos estudiosos das coisas da igreja estão analisando os pontos apresentados no livro lançado pelo Centro Dom Bosco e também nos vídeos. Tem a série de vídeos do professor Carlos Nogué e outros que acusam o catecismo de 1992 de conter erros, inconsistências, construções temerárias que podem ser mal interpretadas, induzir ao erro e mesmo erros diretos. O professor Nogué diz com todas as letras que ele contém como fruto do Concílio Vaticano II, que é heresias mesmo. Então vem agora os adversários dessas pessoas com a intenção, com o objetivo, o fim de nos explicar por que é que o catecismo não tem erro, como é que se pode traduzi-lo, interpretá-lo de um jeito católico, encontrar uma forma de ler, entender esses trechos polêmicos de maneira católica, de um jeito ortodoxo, conforme a tradição da Igreja Católica. Bom, um argumento que eu vejo e que eu sou obrigado a dizer que é tão falso quanto é comum, quanto é constante em todos os textos e falas dos defensores, tanto do Catecismo de 1992, quanto do seu propiciador, o Concílio do Vaticano II, essas pessoas têm um argumento em comum que é completamente falso. É tão comum encontrar esse argumento nessas pessoas quanto esse argumento é falso em si. É um argumento que tenta simplificar o problema todo, afirmando que, na dúvida, devemos ficar com o Papa. Então a gente escuta isso muito, Não, eu fico com o Papa, que aí está tudo certo, se tem problema, se tem dificuldade, fiquemos com o Papa. Eu fico com o Papa, estou com o Papa, então não tem problema. Então eu estou tranquilo, estou garantido aqui, afinal de contas estou com a Igreja. Onde está o Papa, aí está a Igreja. Infelizmente, há uma falha elementar nesse raciocínio simplório, que incrivelmente não é notado por muitas pessoas inteligentes e bem informadas, pessoas competentes, pessoas que eu respeito e admiro. Eu não resisto a reproduzir aqui o comentário que eu fiz a uma dessas iniciativas, lamentavelmente produzido por alguém que eu respeito. Apesar de eu fazer isso sem nenhuma satisfação, eu penso que dizer a verdade inconveniente que tantos se recusam a enxergar é e será cada vez mais imperativo nestes tempos de crise. Eu sou diferente do meu queridíssimo professor Sidney Silveira, que postou nas suas redes agora recentemente um texto no qual ele se coloca como
uma pessoa que prefere, mesmo sendo da tradição, mesmo tendo aderido à posição doutrinal da Fraternidade São Pio X, mesmo tendo aderido à tradição, ele prefere ficar em silêncio, prefere não se manifestar com medo do castigo, com medo da condenação, porque sendo humano ele pode faltar com a caridade, é o que mais temos visto, né? Eu entendo a posição dele, respeito, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim, este não sou eu. Eu tento ser imparcial, tento não me deixar vencer pelas paixões, mas eu não consigo ser como o professor Sidney e eu me vejo obrigado a gritar. Eu sempre me refiro àquela passagem, àquele dizer de Nosso Senhor: se quem tem que falar não fala, as pedras clamarão. E eu acho que ficar em silêncio pelo menos não é para mim. Então, o que eu disse nesse comentário que eu mencionei foi o seguinte: a simplificação "vamos ficar com o Papa" é completamente incabível neste momento de apostasia generalizada em que nós vivemos. E esta não é a fala inconsequente de um leigozinho revoltado, de um leigo rebelde. É a opinião de inúmeros bispos, cardeais e teólogos seríssimos. Ora, quando alguém diz "vamos ficar com o Papa", é preciso antes definir se ele está se referindo a São Pio X ou a Francisco, por exemplo. Porque esses dois pregaram evangelhos completamente diferentes entre si, e não só diferentes, mas contrários um ao outro, opostos. Portanto, para ficar com o Papa, é preciso antes decidir com qual Papa se quer ficar. Entende isto, ouvinte? Claro, eu usei só um exemplo. A mesma comparação nós podemos fazer entre São Pio V e Paulo VI, ou um São Leão Magno e João Paulo II, ou entre qualquer Papa anterior ao Concílio do Vaticano II e qualquer um dos Papas ditos conciliares. São doutrinas radicalmente diferentes, opostas em pontos essenciais que eles pregam. E é necessária uma altíssima dose de desonestidade intelectual ou então de simples ignorância para querer negar isso. Fique claro que eu não estou chamando de ignorantes as pessoas certamente dignas, honradas e bem-intencionadas que produzem esses conteúdos infelizes. De modo algum. Em geral, eu respeito essas pessoas, como já falei, e sei bem que a razão de agirem assim é que o seu zelo se inflama por verem a igreja sendo atacada. Mas esses, que eles enxergam como adversários, estão agitados pela mesmíssima razão. Eles reagem em defesa da igreja que está sendo atacada. A raiz da questão toda está no lugar onde cada um enxerga a igreja. Esse é o ponto fundamental. Então, alguns atacam em defesa da igreja. Outros reagem em defesa da igreja, porque cada um vê a igreja num lugar diferente. Para uns, a igreja é a pessoa do Papa de hoje. É o lugar, a estrutura, o ambiente, as instituições. Não importa se essa pessoa que está lá se desvia, mesmo se for gravemente. Já para outros, esses que causam escândalo àqueles primeiros, a igreja é espiritual. Está na doutrina, no evangelho, na fé verdadeira, nos valores inegociáveis, nos santos, na filiação à Santíssima Virgem, na continuidade dos apóstolos, que precisa se basear na fidelidade ao Cristo, no tripé, tradição, magistério e sagradas escrituras. Deixando claro que magistério aí se entende como magistério perene, isto é, o que ministra o ensinamento permanente e imutável da Igreja Católica através dos séculos. Então, aqueles do primeiro grupo se escandalizam quando alguém critica a pessoa do Papa ou as suas ações. Eles veneram o Papa. E os segundos se escandalizam quando se corrompe a missão do Papa. Eles veneram o papado.
O problema todo está em para onde se direciona o zelo de cada um. Ambos têm zelo, mas cada um enxerga o objeto desse zelo, desse amor, em um lugar. O padre José Eduardo disse que não aceita dialogar com quem chama sua mãe de prostituta. Aqueles que ele ataca entendem que estão fazendo exatamente o contrário, que estão defendendo sua mãe, daqueles que querem prostituí-la. Para o padre José Eduardo, sua mãe é a Igreja do Vaticano II, não outra igreja. Como bradou Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, em seu discurso contra o dragão do tradicionalismo. Mas para os seus adversários, sua mãe é a Igreja de Cristo, dos Apóstolos, da Virgem Maria e dos Santos. Igreja esta que foi ofuscada pela ação dos seus inimigos infiltrados, que triunfaram. Olha, eu não pretendia tomar partido, mas seria desonesto e seria realmente cínico da minha parte não dizer que a grave discordância entre os papas anteriores ao concílio, e aqui estou falando de papas realmente santos, e os atuais, essa discordância está em pontos que já haviam sido definidos dogmaticamente. Há doutrinas trazidas e impostas pelo Vaticano II que já haviam sido condenadas anteriormente e condenadas de modo infalível, definitivo, pelo magistério perene da Santa Igreja. Nós voltaremos a esse tema espinhoso, desagradável, sofrível, que me deixa imensamente triste, porque eu não sou como o grande Sidney Silveira, de quem eu gosto muito, que prefere guardar o silêncio por meio da condenação eterna. Eu não o critico, eu o admiro, mas preciso fazer o que eu nasci para fazer. Traduzir um palavrório tantas vezes enfadonho de grandes teólogos e doutores que se debruçaram sobre a questão, traduzir tudo isso em palavras simples que o fiel católico comum seja capaz de entender facilmente. Farei isso se o bom Deus assim quiser. Já estou preparando uma série de estudos sobre a crise da Igreja que vai esmiuçar e esclarecer, da maneira mais simples, objetiva e didática possível, o que desencadeou a assustadora tempestade que sacode tão violentamente a barca de São Pedro. Em todo caso, por enquanto, será divertido, só que não, ver a série de contorcionismos que virão na tentativa de se justificar todas as ambiguidades e inconsistências do catecismo, que é produto de um concílio que deveria ser, e o será, em algum momento, pela ação da providência divina, a não ser que a consumação dos tempos venha antes, anatematizado, anulado, abolido, condenado e completamente esquecido. Deus vos guarde. Até a próxima.